E galera, aqui é Beto Campi e eu quero falar com vocês hoje sobre os testes que são feitos em recrutamento e seleção, em todo o processo de admissão da área de recursos humanos. Eu entendo a parte da tecnologia, entendo as necessidades, entendo todos os caminhos que são utilizados, mas eu sempre fui um pouco mais crítico a essa etapa do que os nossos outros colegas. Entendo que tem pessoas que concordam com essa linha de raciocínio, então um debate saudável e sempre democrático fica aberto quanto a isso. Porém, eu tenho uma visão um pouco contrária e sempre entendi que é importante os aspectos psicológicos, porém, eu trabalho com o lado filosófico, com o lado comportamental, onde eu identifico muito mais do caráter do ser humano e daquilo que ele pode melhorar, aprimorar ou aprender, do que propriamente a experiência que é exigida ao extremo. E aí você pode contratar alguém que destoa todo o seu clima organizacional. Tá? Então vamos lá. Eu recebi um teste aqui que um amigo me encaminhou, que ele participou de um processo seletivo e ele foi eliminado. E isso vai dentro do teste DISC, que é um teste muito legal, mas por outro lado eu acho que peca no aspecto de quando a pessoa está lendo. Veja, então a crítica especificamente que eu tenho não é diretamente ao teste, porque o teste em si pode te dar um resultado eficaz e resolver o problema, porém ele não pode ser a etapa seletiva, ou seja, ele não pode eliminar um candidato simplesmente porque uma pessoa que está lendo, que está do outro lado, é humana e é capaz de interpretar e errar de formas diversas. Tanto quanto vocês, quanto eu. Então, existe um formato hoje adotado na área de recursos humanos, principalmente no aspecto de recrutamento e seleção, que, vamos dizer assim, engessou essa etapa. Ou seja, está muito prático, joga o teste, manda o teste e está tudo bem. Legal assim. E as outras etapas? E a conversa, olho no olho, e sentir o candidato, ver se realmente ele tem a ver com a cultura da empresa e tudo mais. Então, ou seja, eu sempre fui um pouco mais crítico quanto a isso. E acho que os outros... Acho não, desculpe, tenho certeza que o melhor caminho ainda é identificar o lado comportamental, o lado do caráter, e ver como essa pessoa é filosoficamente como um ser humano. Como ela vai lidar em sociedade, como ela vai trabalhar essa visão de se relacionar com as pessoas, seja aí com o cliente, seja com os funcionários, com o fornecedor, com o parceiro, se ela vai ser muito agressiva, se ela vai ser muito flexível, se ela vai ser compreensível, se ela vai ser um colaborador que trabalha em equipe. Eu entendo que esse é o melhor caminho e faço meus recrutamentos de seleção dessa forma. Eu estou passível a erro? Claro, claro, e é claro que eu erro. É claro que às vezes você contrata uma pessoa entendendo que essa pessoa será a melhor possível e aí você identifica que não. Né? Você identifica que não é talvez aí o melhor caminho, que você errou também. Porém, a quantidade de acertos é muito maior. Ela é muito maior. Porque muitas vezes, através do teste, pessoas são eliminadas sem que possam ter a chance de conversar, sem que possam ter a oportunidade de se explicar, de aprender, de fornecer a expressão do que ela é de fato para o recrutador. Vou dar o exemplo para vocês do que eu recebi do meu amigo. Bom, vamos lá. Ó, resultado dele do teste DISC, tá? Eu tenho a liberdade aqui de passar, ele me deu, eu não vou citar nome, mas obviamente ele me deu o espaço para que eu pudesse fazer esse vídeo. Perfil inspirador. Vamos lá. Pessoas com padrão inspirador tentam conscientemente modificar os pensamentos e ações dos outros. É uma realidade do perfil? É. Mas conscientemente modificar os pensamentos e ações dos outros pode ser interpretado de duas formas. Dependendo de quem está lendo, pode entender, pô, que legal, eu preciso realmente dessa pessoa aqui que seja transformadora, que ela vá ajudar, que ela seja persuasiva. Mas e se for uma pessoa que não consegue ler dessa forma? É um recrutador que chega aqui e fala assim, poxa, eu não quero, esse cara vai ficar tentando mudar todo mundo aqui, essa menina vai tentar agir aqui de uma maneira que eu não quero que ela faça, ela vai causar conflitos. É ou não é uma situação subjetiva? É ou não é uma situação que você pode ter duas interpretações? Então eu vejo que aí já é um equívoco muito grande e tem muita gente que já elimina qualquer candidato dessa forma. Vou ler o restante. Eles, no caso o perfil inspirador, querem controlar o seu ambiente. É possível? Sim. Pode acontecer? Sim. Mas e se for isso importante para a vaga? E se for importante que essa pessoa seja uma liderança e queira sim controlar o ambiente? Isso é bom.
Agora, e se for ruim? E se para a pessoa, eu preciso de uma pessoa que seja mais negociadora, que seja administradora, faça uma gestão de conflitos? Isso não significa que a pessoa seja ruim, mas alguém pode interpretar que seja uma pessoa controladora e vai liderar de uma forma ruim. De novo, a gente tem que uma forma subjetiva. Eles são astutos em identificar e manipular, veja, em identificar e manipular um indivíduo para direcionar o comportamento dessa pessoa para um fim pré-determinado. Também, né, você pode entender de duas formas. Se você pega, por exemplo, um profissional que está trabalhando com recrutamento e seleção, e isso acontece de muitos profissionais recém-formados no mercado, estão tendo uma oportunidade agora, são jogados para fazer esse tipo de análise. Tá? Não é o caminho correto, mas a gente sabe que em muitas empresas isso acontece. Eles pegam uma pessoa, um estagiário, às vezes para fazer esse tipo de verificação, para identificar, olha, se tiver esse tipo de coisa aqui você tira, se não tiver isso aqui você já nem me passa o currículo, nem me passa o teste. Então, eu coloco aqui de novo em questão a veracidade dessa... a veracidade não diria, mas acho que encontrar uma outra palavra melhor, mas usar isso como referência, gente. A gente não pode, como profissionais de recursos humanos, esquecer o lado humano da situação. Ou ainda, vamos se dar o benefício da dúvida de pegar essas informações e convocar ou ligar, fazer uma chamada de vídeo com o candidato, entrar em contato, falar, olha, eu peguei isso no seu perfil, quero saber como que é isso, como que você lida. Ah, mas aí o candidato pode mentir, ele não vai dizer a verdade. Claro, é um ser humano. Agora, aquele que estiver interessado de fato, que também é um ser humano e que realmente quer, ele não vai mentir. Ou se ele assumir que ele é dessa forma, ele vai explicar como ele pode fazer isso para você de uma maneira bem positiva. Então, gente, muito cuidado, é a dica profissional que eu dou. Eu procuro ao máximo olhar todos os detalhes, porque a gente fala de comportamento humano. O comportamento humano, ele muda, a gente tem que acompanhar. Eu entendo que isso é gestão de pessoas. Você pode vir para mim e falar também assim, caramba, Beto, mas pô, a gente às vezes não tem nem tempo. Você não tem nem tempo para fazer isso, e você como é que a gente vai ser um analista dessa forma, identificar? Se não tem tempo, contrata o meu serviço, contrata uma consultoria externa, para que a gente possa fazer isso com a precisão que é necessária. Porque não se trata somente da vaga em si, não se trata somente de você estar contratando um profissional que vai preencher os dados na sua empresa. Se trata do respeito ao ser humano. Ao final de contas, nós somos profissionais de recursos humanos. Se a gente perder essa essência, praticamente a gente está mudando o nosso trabalho. Vamos lá. As pessoas inspiradoras são claras quanto aos resultados que desejam. Ok, mas nem sempre verbalizam imediatamente. Muito relativo. Muito relativo. Eu posso encontrar pessoas que verbalizam. Eu posso encontrar uma candidata, por exemplo, que verbaliza. E o que eu posso ter isso como regra? Eu posso ler aqui e falar, não, então eles não verbalizam, se eles são pessoas que vão guardar, não vão me dar uma orientação na hora, eu não vou contratar. Esse perfil de pessoa também pode ser encantador em suas interações. Costuma ser persuasivo quando quer ajudar. As pessoas, muitas vezes, têm uma sensação conflituosa sentindo-se atraída por pessoas inspiradoras. E ainda assim se sentem um pouco distanciadas. Outros podem se sentir usados pelos poderes de manipulação dos inspiradores. Também entra muito no aspecto comportamental, gente. Não dá para falar que toda via, de fato, é assim. Nós não podemos entender que toda pessoa inspiradora é assim. Eu conheço candidatas que são líderes inspiradores, candidatos profissionais, né, que são líderes inspiradores que não são dessa forma. Essa parte eu já tinha lido. Embora elas, às vezes, no caso do perfil inspirador, elas às vezes despertem medo nos outros e anulem suas decisões, as pessoas inspiradoras geralmente são muito queridas pelos colegas de trabalho porque usam suas consideráveis habilidades verbais para persuadir outras pessoas sempre que possível. Me desculpe, isso é julgar a pessoa e colocar a pessoa que fez o teste numa arena cheia de leões, ou jogar direto para a Inquisição, ou enfim. É absurdo, você não pode generalizar.
Eu entendo que assim, você explicar que, olha, esse é um perfil natural, porém há pessoas que não são dessa forma. Eu acho que à medida que você fala aqui, a participação, olha a participação especial de Amy Winehouse aqui. Muito bom, muito bom. Tem outros vídeos aí com a participação da Janis Joplin, do Elvis Presley, que são toda a minha família felina aqui. E, bom, e retomando aqui, eu acho que é muito importante isso. Não dá pra gente ter isso como julgamento final do comportamento da pessoa que tem um perfil inspirador. Tá? E aí existem outras formas que o DISC analisa, ou outras visões também psicológicas, desculpem, que entendem que esse lado comportamental é uma via de fato. E tem muita gente que seleciona, muito recrutador que corta o perfil do candidato através disso. Ou ainda que tem dentro de programas aí como sites de currículo, esses testes automáticos, todos automatizados aí, que fazem essa seleção automática. Isso é critério. Então é tido como critério. Às vezes o candidato ou a candidata são ótimos, eles são excelentes, servem para trabalhar na empresa, porém o recrutador ou a recrutadora lê isso e já corta. E para finalizar aqui, ó, as pessoas desse perfil preferem claramente alcançar objetivos através da cooperação e da persuasão, ao invés da dominação. Conflito de ideias, eu volto a repetir, assim, eu sou um crítico quanto a isso, não acho que seja a ferramenta determinante, eu acho que não é necessário utilizar, já existem aí anos de utilização dessa ferramenta e de outras aí para análise comportamental, para análise de contratação, para processos seletivos, para dinâmicas de grupo. E se existem há um tempo é porque elas têm assim a sua eficácia, elas resolvem de alguma forma. Então eu não descarto 100%. Só que eu sou contra totalmente, e aí expresso aqui minha opinião, para que seja utilizado como via principal de seleção. Não dá para você eliminar candidatos ou candidatas sem ter o contato pessoal, sem ter a conversa. Não utilizem o argumento da administração do tempo, que não tem tempo. Melhorem isso, trabalhem a administração de uma maneira inteligente, contratem pessoas capacitadas para que possam fazer isso, deleguem tarefas, mas conversem com os candidatos. Eu entendo que tem muitas empresas, e já fiz trabalhos e consultorias em empresas, que às vezes querem do dia para a noite. Olha, eu preciso de um analista contábil. Vamos lá. Você tem que arrumar do dia para a noite. Não tem problema nenhum. Nós trabalhamos com isso e fazemos isso da melhor forma. Porém, a chance de você ter um erro, porque você não tem espaço de tempo para poder trabalhar isso da maneira concreta, é muito grande. E aí não adianta falar, poxa, contratou errado. O erro está em vocês que fazem esse processo aí todo em cima da hora, todo rápido, sem critério algum, e querem do dia para a noite essa informação concreta e a pessoa perfeita, geralmente com extrema experiência, porque muitos gestores aí têm preguiça de fazer esse trabalho de preparar o candidato, não dá tempo de você fazer uma integração adequada, e você tem que entrevistar 1, 2, 3 vezes, ou fazer um processo mais longo, que ainda assim é um processo seletivo de recrutamento e seleção onde você vai estar sendo justo ou injusto. Porque você vai conhecer a pessoa por poucos momentos. E nem sempre significa que essa pessoa seja adequada. Como eu falei lá no início, vocês erram, eu erro. É natural, porque às vezes a pessoa se vende muito bem, você faz a melhor entrevista e no dia a dia a pessoa se transforma. Como ao contrário, você contrata também, às vezes com dúvidas, sabendo, será que vai realmente dar certo? Eu achei que essa pessoa tá mais qualificada, foi a melhor que tinha, a empresa está precisando que a reposição seja urgente, então foi a melhor que tinha, mas não é. E a pessoa modifica e no dia a dia mostra o que ela é. Então, ou seja, o trabalho de gestão de pessoas não pode ser determinado por um item somente. É uma junção de ideias, é uma junção de processos, é uma junção de ferramentas que vai, pelo menos dentro da entrevista até o período de experiência, ao meu entendimento, e é assim que eu trabalho, para você poder identificar corretamente isso. E tem que haver colaboração de gestores, de CEO de empresa, diretor de empresa. Não adianta querer cobrar resultado de uma pessoa que está um mês, querer forçar a barra. Essa análise tem que ser contínua. Tá bem? É a minha dica, em minha opinião, é o que eu recomendo a vocês. Entendo que outros colegas pensam de outra forma e respeito isso. E vamos continuando com as nossas dicas profissionais. Se você gostou, acompanhe aqui o nosso trabalho, tá? Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, ativa aquele sininho, ó. É muito importante que fique ali no alto, o sininho. Aquele sininho, quando você ativa ele, você recebe todas as atualizações,
todas as informações que eu coloco aqui para vocês no YouTube. E aí você tem um alerta aí no seu celular, no seu computador, e vai poder ver no momento que você desejar e que você tiver disponibilidade. Outra coisa importante, não estou somente aqui no YouTube. Acompanhe meu trabalho também pelas redes sociais como Instagram, @beto.camp, @camp Gestão de Pessoas e @adotar filhos e comportamentos. No Facebook, Beto Camp, Camp Gestão de Pessoas. LinkedIn, Beto Camp. E temos nosso site www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Grato pela atenção de vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.